cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do asa gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Imobiliário. Hoje eu tenho uma pessoa aqui muito especial, um amigo querido. O meu amigo é professor de jiu-jitsu. Isso mesmo, você não entendeu errado. Brincadeiras à parte, eu tô aqui com o Ricardo Feitosa, um grande amigo e parceiro do mercado. A gente tem aí alguns clientes, algumas parcerias que, graças a Deus, deram super certo. E hoje ele atua também como delegado regional do Cresce, em Arapiraca, né? E região. Não é delegado de polícia, tá? Ele estava me relatando aqui agora nos bastidores que tem recebido ligações, 11 horas da noite. Não é você o delegado? Não, mas não é delegado de polícia, não, é delegado do Cresce. Atuando aí há 10 anos no mercado como corretor de imóveis. E é um prazer ter o Ricardo aqui hoje. Ele tá correndo um bocado pra gente conseguir hoje esse horário aqui. Foi suado, mas deu certo, graças a Deus. Vou passar a palavra para o Ricardo, mas antes eu quero agradecer os nossos patrocinadores que têm nos apoiado e feito possível acontecer esse projeto que enche o meu coração, que eu sei que tem contribuído com muita gente, levando conhecimento, agregando no mercado. A Prefeitura de Arapiraca, a minha maior incentivadora, né? Grupo Alamedas, Caoa Cherry, Sidney Calisto, um grande parceiro, Comercial Casa Nova, Plan, Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigada. Eu quero passar a palavra para o Ricardo. Vou quebrar o protocolo hoje aqui, vou deixar que o Ricardo fale um pouco sobre a vida dele, porque esse homem já fez tanta coisa, mas está aí há 10 anos no mercado e entende, é aquele corretor ético, profissional, super atuante, que eu admiro demais e é por isso que ele está aqui hoje. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Natália. Obrigado pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, né? Muita gente de peso já passou aqui, né? Verdade. A gente aqui mantém esse padrão. Eu sei que você é muito criteriosa na seleção dos seus convidados. Sim. Bom, Natália, como a gente estava batendo um papo aqui antes de iniciar, né? Muita gente me conhece como Ricardo Feitosa, professor de jiu-jitsu, né? E eu passei realmente... foram quase 20 anos, foram mais de 20 anos de tatame, né, entre aluno e professor. E muita gente foi meu aluno, muita gente que está no mercado, inclusive no mercado imobiliário, foi meu aluno. E fiz muitas amizades, foi um período muito interessante da minha vida. Sou apaixonado por esportes, desde sempre, desde muito tempo. E sempre que posso, incentivo as pessoas a praticarem, porque eu sei a diferença que faz na vida das pessoas. Faz muita mesmo. E ajuda a gente em tudo, né? Tudo. Faz a diferença para a gente ser melhores pais, profissionais. Isso. Hoje mesmo, o meu de hoje já está pago. Já está pago, muito bem. Como você falou, eu passei por vários setores, né, vários segmentos. Minha formação é administração, eu sou bacharel em administração pela UNEAL, tenho pós-graduação em logística empresarial, tenho uma pós-graduação também em empreendimentos e negócios imobiliários, né, que já depois que iniciei no ramo. Mas a minha trajetória profissional começou nessa área administrativa na Real Arapiraca, né, empresa de transporte coletivo, e eu trabalhei quase 10 anos lá no setor de transporte. Depois migrei para o ramo de farmácia, né, fui gerente da farmácia São Tiago também durante um tempo. Fui para o ramo de confecção, trabalhei com Erig, pessoal, o grupo da Erig. Eu lembro de você da Erig. Que na verdade não era só confecção, né? Porque eles eram uma rede de negócios que eles tinham, né? Tinha a Erig,
era em cambalhota, tinha a Maison Marie, né, que era cama, mesa e Uhum. banho, tinha gelato, que era alimentação. Então, assim, era um Você passou por um bocado de coisa, né? grande coisa. Depois fui para Marca Viva, que era empresa de publicidade, fui sócio também da Marca Viva. E da Marca Viva, depois da Marca Viva, fui para Banco do Brasil. Fui funcionário público também, concursado. Trabalhei 2 anos e meio no Banco do Brasil. Aqui em Arapiraca, né, na agência da Fernando Lima, a agência mais antiga. E aí, depois do Banco do Brasil, eu saí... Era temporário lá. Não, era concursado. E vocês... Pedi demissão. Depois de 2 anos, com 1 ano de banco, eu tinha sido promovido a assistente já. Então, assim, as perspectivas eram que futuramente eu fosse promovido a gerente. Mas eu vi que não era o que eu queria para mim. Quanta coragem. Agora, foi o que eu ouvi bastante. Quando eu anunciei minha demissão, praticamente todos os colegas me disseram, rapaz, você... Na verdade, eu vi isso depois, né? Antes, você é doido, rapaz, você vai pedir demissão, não tem estabilidade, é o que Sim. muita gente quer. Não, mas eu sei o que eu quero para mim. Aí, quando eu anunciei realmente, quando eu formalizei minha demissão, inclusive, o banco, antes desse concurso que eu fiz, né, alguns anos antes, no normativo dele, você poderia pedir uma licença sem vencimento, para caso quisesse retornar. Mas nesse concurso que eu entrei, o normativo tinha mudado. Para pedir uma licença sem vencimento, você tinha que ter pelo menos 5 anos de banco. Eu disse, não vou esperar 5 anos, não. Você viu que aquilo não era para você. Não era para mim. Eu trabalhei em banco também. Eu tenho algumas similaridades, né? Eu venho do comércio, tive loja, fiz 3 períodos de administração de empresas. Foi quando eu deixei a faculdade de administração e fui fazer direito. E trabalhei 5 anos no banco, que na época era Banco Real. Banco Real. E eu cheguei a um ponto que eu digo, eu não aguento, isso aqui eu não quero para mim. E eu ganhava muito bem na época, muito bem. Não era concursada, mas era um emprego que todo mundo queria. Mas... E quando juntava os benefícios, PPL, enfim, pedi demissão. E na época tinha uma pessoa que era chefe, que era meu amigo. A minha chefe direta estava de férias e eu disse a ele, eu não aguento mais, me demita. Aí ele fez, você não vai fazer essa loucura. A gente vai aguardar o cenário mais favorável para o banco lhe demitir para você poder ter uma contrapartida melhor financeiramente. E aí passou 1 ano e o banco me demitiu, porque eu não aguentava. Então eu sei exatamente o que você está falando. E quanta coragem, no seu caso, muito mais que a minha, de se desligar de um emprego que lhe proporciona essa estabilidade que tantos buscam. Né? Para essa loucura que... dependendo do profissional, é uma loucura boa de ser corretor de imóveis, de abraçar o empreendedorismo, que a gente é empreendedor, mas é preciso muita coragem. Eu fui, assim, a minha decisão, na verdade, quando eu realmente tomei a decisão, vi que não era o que eu queria para mim, eu formalizei, né? Eu não ia esperar os 5 anos, que seria o tempo que eu teria que ter para poder pedir uma licença, mas aí eu não esperei, fiquei 2 anos e meio. Eu pedi, acho que demissão, se não estou enganado, em agosto. Mas aí aquela questão, final de semestre, né? O pessoal, aí não, espera até o final do ano, tranquilo. Aí fiquei até o final do ano. Mas realmente, quando eu formalizei, o discurso que era, você é louco, aí passou a ser, rapaz, eu queria ter a sua coragem. Porque, assim, banco é um ambiente bom, você aprende muito, faz muito relacionamento. Eu sou muito grata. Porque, assim, aprendi muita coisa e fiz muito relacionamento. Uma coisa que eu admirei muito do Banco do Brasil, a questão que quando eu comecei na Real Arapiraca, eu trabalhei, era na parte administrativa, né? Eu fui gerente administrativo lá. Na verdade, eu comecei na parte de pessoal e depois fui evoluindo. E uma coisa que eu fiz muito lá na Real Arapiraca e que eu me identificava muito era essa parte de processos, né? Organização, métodos, processos, e eu fiz muito esse trabalho lá. E quando eu cheguei no Banco do Brasil, eu vi que era o mesmo perfil. Então, assim, o banco é muito organizado, os normativos, a questão tecnológica deles são muito avançados tecnologicamente. Mas era o trabalho em si, porque era muito aquela coisa da rotina. É uma pressão absurda também. Assim, muita pressão. Só que, assim, pela pressão nem tanto, porque quem vem da iniciativa privada sabe já está acostumado. Já está acostumado. Mas a rotina era uma das coisas que não me atraía. E aí eu saí, pedi demissão,
diferente de você, não esperei o momento mais Oportuno. confortável financeiramente, decidi. Tanto é que pedi demissão, saí só com o que eu tinha direito mesmo, né? E quando eu saí de lá, eu fui para Mundo Verde, que era um segmento que eu sempre tive interesse em ter. E aí, na época, o Thiago estava com a loja Mundo Verde, né? Que era do Thales, era do irmão dele, antes passou para ele. E você entrou como sócio, E eu né? entrei como sócio com ele. E aí a gente fez essa sociedade. Eu era muito cliente do Mundo Verde. A gente abriu a loja no shopping, na época, né? Abriu a loja no shopping, ficou com a loja do shopping no centro. Só que depois passei 3 anos lá com a Mundo Verde. E aí depois não deu certo, eu saí da sociedade. Mas antes de sair, eu já comecei a fazer o curso, que era uma coisa assim, que eu não tinha... na verdade, não tinha interesse, nunca tive interesse na parte... No mercado imobiliário. No mercado imobiliário. Aí, um amigo do Fernando, a gente estudou junto, o Fernando, o esposo da Michele. Sim. Michele Rodrigues, pronto. A gente fez faculdade junto. A gente tem uma amizade de muito tempo, né? Aí, Adelmo. A gente tem o almoço da quarta. A gente tem uma confraria que é o almoço da quarta. São 10 pessoas, 10 amigos que a gente almoça há muito tempo. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira a gente almoça junto. Compromisso aí. E aí o Fernando, a gente conversando um dia, num desses almoços, ele perguntou, né? Por que você não faz o curso de corretagem? Eu fiquei não, vou fazer. Aí fiz o curso. Inclusive fizemos, eu e o Jean, que também é do almoço da quarta. O Jean que é sócio do pessoal, a gente estudou junto também, né? E fiz o curso e tô aí desde então. Desde então, gostou, hein? Inclusive, a Michele Rodrigues foi minha supervisora de estágio. Ela que assinou meu estágio. Estagiei na Carlos Gomes. E passou o cargo agora do Cresce para você. Também. Como essa vida né? Interessante. E, assim, devo muito a Michele, sou muito grato a ela por esse apoio, todo esse apoio que ela me deu, né, durante esse período. Me deu muitas orientações, né? Quem estava começando, ela já tinha uma grande experiência no mercado, né? Tanto é que é uma referência no mercado. Sim. E aí me ensinou bastante. E Ricardo, você trouxe toda uma bagagem, né? De vários ramos, de vários tipos de trabalho, vários setores. Isso te ajuda? Eu estou perguntando, já sei mais ou menos a resposta, mas como isso te ajuda, né? Você trabalhou com publicidade, você trabalhou em banco, você trabalhou a parte financeira, você trabalhou o empreendedorismo sendo empresário e hoje você está, como é que eu posso dizer? Você está numa constante já há 10 anos nesse mesmo mercado, então você se identificou com a profissão, né? Com esse mundo. Abarcou aí esse outro cargo, então a gente vê que você ama esse mercado. E interessante, uma coisa bem interessante, Natália. Quando eu entrei, apesar dessa bagagem, mas eu tive a mesma dificuldade de quem está começando hoje. Todo mundo que começa, eu passei meses sem vender, do mesmo jeitinho. Não é isso? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que disse, eu comecei a trabalhar como corretor e eu passei 4 meses sem vender e eu desisti. Eu digo... não é assim. Não é assim. Infelizmente, o que é já trazendo um pouco para esse nosso cenário atual, tirando pelas as últimas plenárias, as últimas cerimônias de entrega de carteira, né, do Cresce, a gente vê que muita gente está migrando para o mercado imobiliário. Muita gente, advogados, várias outras profissões estão migrando para o ramo imobiliário. Talvez até por essa impressão de que é fácil. Tem muita gente ganhando dinheiro, é fácil, vou chegar lá, fácil. Mas não e dá para fazer de forma amadora, é fácil, dá para fazer de forma amadora, eu não preciso me organizar. E a gente sabe, o tipo de corretor que você é, de profissional que você é, principalmente com a bagagem que você tem, que é um negócio que exige esse olhar mais técnico, esse cuidado, a muito constância, cuidado, né? Exige né? Muito cuidado. Porque a gente mesmo, com a bagagem que você tem, a bagagem que eu tenho de outras coisas que eu venho, de construtora, dentro mesmo do mercado imobiliário, mas a gente vê que a gente sai um pouquinho da linha e diz, não, eu tenho que focar nisso aqui, porque senão não dá resultado. Eu tenho que ver uma estratégia aqui para ver se as coisas fluem melhor. Não é fácil, não é simples. A gente consegue ter um resultado bom, mas é muita dedicação. Exatamente. E aquela coisa, o aprendizado constante, né? Você tem que estar o tempo todo pesquisando, vendo as novas possibilidades, porque o mercado é muito dinâmico. Então, o perfil de imóvel que está... Tudo bem, aquela situação,
muitos especialistas de saúde, é você nichar, você pegar um nicho, mas não é só isso. Para você nichar, você tem que ser muito bom naquele nicho, senão você não vai engrenar. E até em Arapiraca, numa cidade como a nossa, não é Alagoas como um todo, né? Quando eu me refiro aqui, eu falo Arapiraca porque é a cidade que a gente grava, que a gente vive, trabalha. Mas o perfil da nossa cidade, a gente às vezes não consegue nichar e trabalhar só com aquele nicho. A gente precisa abarcar outras coisas até para o nosso negócio fluir, financeiramente falando. Um mercado como Maceió, por exemplo. Maceió, tem corretor que só trabalha a parte de baixo, tem corretor que só trabalha a parte alta. Isso, dá para fazer, né? Isso. Mas é uma capital. É uma capital, justamente. Tá outra realidade. É outra realidade. Aqui é uma coisa mais dinâmica. Você tem que estar antenado com todo... Com tudo. E a gente, tipo, você vê os especialistas. Você tem que nichar. O foco do negócio hoje em dia é você nichar e ultra nichar. Eu concordo de nichar. Quando você diz ultra nichar, não é tão simples assim em Arapiraca. Então a gente tem que entender também que nem tudo que se falam por aí a gente pode pegar como uma verdade absoluta. A gente tem que olhar as particularidades da nossa região, do nosso mercado. Exatamente. Não é verdade? E uma coisa assim, que facilita nesse processo de nichar é a questão da parceria, né? Por exemplo, eu não trabalho muito com aluguel. O aluguel não é o meu forte. Então, aluguel residencial. Eu trabalho um pouco com aluguel comercial, né? Do mais foco. Mas aluguel residencial não é muito a minha praia. Então, sempre que eu tenho demanda, eu procuro um parceiro para fazer negócio, que no nosso ramo é essencial, como a gente já fez. Como a gente faz sempre parceria, isso. Diariamente. Às vezes a gente não fecha, mas a gente tá todo dia se comunicando, você tem isso, trocando figurinha, né? Quanto foi que tu viu aquilo? E se não for assim... E, infelizmente, ainda tem gente no mercado que quer trabalhar sozinho, que acha que não... quer passar a perna, ganhar a comissão sozinho, evitar fazer a parceria para ganhar... como eu costumo dizer, assim, e algumas pessoas sempre dizem, né? É melhor 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, ou vulgarmente falando, como a gente fala nos bastidores no dia a dia, é melhor engolir do que cuspir. Exatamente. Né? E outra questão, né, que nem tá aqui no roteiro pra gente falar, mas você falando isso, é preciso muita humildade nesse mercado, muita generosidade, muita parceria. Porque a partir do momento que você abre o seu produto, abre o seu cliente para o seu colega, você tem que confiar, você tem que dizer, aqui a gente tá de igual a igual, vamos trabalhar junto para ver se a gente consegue isso aqui, é bom para os dois, né? E ter essa visão faz todo sentido. Se não for assim, é melhor nem entrar no mercado. Não, mas aí interessante você tocar nesse ponto. Eu sou muito, muito seletivo nas minhas parcerias, entendeu? Assim, para eu fazer parceria, pronto, eu tenho uma dúzia, uma listinha que, pronto, fulano de aluguel, quem é meu parceiro de aluguel? Fulano, Cicrano, Beltrano. Quem é meu parceiro de popular? Fulano, Cicrano, entendeu? Então eu sou muito, muito criterioso. E 10 anos já passou por muita coisa, para ver e dizer, isso aqui eu não vou fazer mais não. Exatamente. Eu já passei por alguns perrengues que ninguém está livre. Ninguém está livre. Por mais que você se organize, por mais que você se resguarde, mas uma hora ou outra você vai dar de cara com um problema. Aí a diferença do bom corretor é justamente isso. Quando o problema aparece, como é que você vai resolver ou ajudar a resolver? Porque a gente principalmente agora como delegado, já agora que você está vendo coisa. Me deparei com situações, né? Que o cara diz, não, mas eu vendi e eu não sou construtor. O construtor, não, mas não é assim. Você vendeu. Como é que você vendeu um produto, você não procurou saber quem era o construtor, o seu cliente tem que estar resguardado. Você tem que oferecer um produto, tem que direcionar para um construtor que tenha capacidade de entregar o produto que você vendeu. Porque muitas vezes só vislumbram os honorários. Os honorários, infelizmente. A gente sabe que muita gente, então pega o negócio de qualquer jeito para fechar de qualquer jeito. E não entendem que não é dessa forma. E até o cliente, quando ele percebeu o seu cuidado de pesquisar antes o construtor, de saber com quem você está lidando, dizer, aqui eu não indico, por isso, a gente vamos ver outras opções. Aquele cliente ele vai valorizar mais, por isso. É a diferença do corretor que chega, faz aquele e depois some, do corretor que tem sustentabilidade, né? Aquele que sempre está fazendo negócio. Às vezes acontece, o corretor chega e faz aquele vendi 10 casas de uma vez só. E depois? Só vendeu aquelas, porque ninguém vai querer fazer negócio com ele. Então, essa questão da constância, da indicação.
a prova de que o corretor, de que o corretor é bom ou não, é a quantidade de indicação que ele recebe. Então, se ele presta um bom serviço, com certeza aquela pessoa que recebeu o serviço dele vai indicar para outras pessoas. E quando o corretor não tem indicação, é um mau sinal, né? Aí tem. Aí tem. E a gente conhece casos no mercado, casos e casos de bons profissionais e de outros nem tanto assim. Que é uma preocupação quando a gente falou no início em relação a esse pessoal que está chegando, tem muita gente nova. Uma coisa que eu tenho E eu quero que você fale mesmo com propriedade agora, se colocando como delegado, até para alertar corretores, os construtores, os clientes, as pessoas que estão querendo aí começar também, estão pensando em entrar nesse mercado, né? Tem muita gente chegando. Fale com essa propriedade mesmo, de delegado. Uhum. O que eu tenho observado desse pessoal que está chegando, tem muita gente nova. Nova de idade e nova no segmento, né? Assim, então, esse pessoal está chegando e, como a gente falou, tá achando que o mercado é fácil, que é só chegar ali, vender, tchau, e receber minha comissão. E não é. O corretor, ele tem responsabilidade civil, né? E quando ele vende, quando ele faz a intermediação do negócio, se aquele negócio, porventura, der algum problema, ele é corresponsável. Então, ele vai responder solidariamente por o negócio. Então, eu já peguei situações... Para você ter uma ideia, eu tenho um amigo meu que estava com um negócio para vender no litoral norte. E aí, um parente dele indicou um corretor e ele pediu, o corretor fez a proposta do contrato de intermediação e ele pediu para eu analisar o contrato, né? Ele mandou para mim, pode dar uma olhada, posso, tranquilo aí. Absurdo. Um contrato, só para você ter uma ideia, no contrato de intermediação não identificava o imóvel, só dizia que era um imóvel no litoral norte. Por aí você tira. Meu Deus. Aí eu peguei, pontuei, li o contrato todo, fiz as anotações e mandei para ele. Não sei o que ele resolveu para lá. Mas coisas simples que às vezes o pessoal está se passando. Eu digo isso pelas denúncias que a gente vem recebendo na delegacia, né? Infelizmente, esse início, eu assumi em janeiro, estamos em maio. A gente já recebeu algumas denúncias, algumas coisas simples, algumas coisas que não procediam, que também tem isso. Às vezes o cliente chega lá para denunciar o corretor, porque na visão dele o corretor agiu errado e tal, e às vezes não é, às vezes ele quer jogar para o corretor uma responsabilidade que não é do corretor, realmente acontece também muito. Acontece também. E aí nesses casos, assim, quando ele julga que não... Para a gente entender esse processo, quando a gente recebe a denúncia, essa denúncia vai para a ouvidoria ouve as partes, né? E aí, se não houver acordo, vai para o departamento jurídico, né, do CRES. Eles vão analisar, vai dizer se é procedente ou não. Se for procedente, vai se abrir um processo e aí vai passar pela Cefisp, né, do qual eu faço parte, né, que é a Comissão de Ética e Fiscalização Profissional, e depois vai para a plenária com os conselheiros. Então, assim, todo esse processo pode ser evitado com cuidados simples na hora da transação, na hora da intermediação. Às vezes, um detalhezinho, um valor de uma comissão que não foi colocado no contrato. Eu já passei por uma situação como essa. Eu estava iniciando, na verdade, não estava iniciando, já tinha um certo tempo de mercado, e aí eu fiz uma negociação no imóvel financiado, e na hora de fazer o contrato, eu coloquei lá os honorários. Só que como tinha sido uma negociação que os honorários ficaram diferente dos 5% com um percentual, eu não coloquei o percentual nem o valor no contrato. Só coloquei que tinha feito a intermediação e na hora do pagamento da comissão, o negócio foi finalizado normalmente, que é uma coisa que eu recomendo. Normalmente, deixe para receber seus honorários quando o negócio for concretizado, for finalizado. Por quê? Qualquer aquela coisa, né? Você faz o negócio, recebe logo a comissão, antes do negócio ser finalizado. Às vezes com a entrada... Com a entrada, já recebe a comissão na entrada e tal, e aí lá na frente o negócio não deu certo. De repente você já gastou aquele dinheiro, vai ter que devolver, transtorno. Um transtorno. Então, minha orientação deixe para receber depois do negócio finalizado. E aí depois que foi finalizado esse negócio, quando chegou lá para receber, 15 dias depois, que o dinheiro já tinha entrado na conta do cliente e tudo, que eu fui lá, o cliente disse que tipo assim, a comissão era lá 10 mil. E chegou lá e ele só queria pagar 6. Disse, não, mas o que foi acordado não foi isso. Não. Resultado está na justiça.
Estou aguardando. E acontece muito. Infelizmente. Muito. Infelizmente. E a gente vê que essas coisas, tanto as coisas simples quanto as coisas mais grosseiras, assim, mais sérias, acontece mais do que a gente imagina. A gente vem aí um perfil, eu vejo que o perfil está mudando, que tem chegado pessoas com mais vontade de querer fazer a coisa profissionalizada, mas tem muita gente ainda amadora, que quer trabalhar amador, que não quer se dar o trabalho de fazer um contrato bem feito, se não sabe fazer, terceirizar, né? Você já tem a prática aí dos seus contratos, eu sou advogada, os meus contratos eu mesmo redijo, eu tenho o maior cuidado com o contrato, com cada minuciosidade do contrato, e o quanto isso é importante para resguardar. Mas aí, eu queria que você dissesse, que você fizesse uma análise do perfil do corretor de 10 anos, porque muita coisa mudou nesses 10 anos. Com a pandemia também muita coisa mudou. O que você enxerga nesse perfil de corretor? Porque eu sempre digo, o nosso mercado é muito bom, mas ele é prostituído. Tem aí o Cresce que o Cresce é muito atuante em Arapiraca, em Alagoas, né? A gente tem que tirar o chapéu para o trabalho que vocês vêm desempenhando. Mas é um mercado prostituído? Isso não é uma coisa que é meio inerente, porque é uma profissão que você não precisa de nível superior e tem muita gente que não tem essa responsabilidade, essa ética. A gente vê que é prostituído, que é amador, e muitas vezes muita gente é amador, muita gente mesmo. Mas como é que você enxerga essa evolução ao longo desses 10 anos? Então, realmente evoluiu bastante. O pessoal que está chegando agora, a gente tira por os eventos que o Cresce realizou recentemente, né, e alguns outros eventos que realmente o pessoal tem procurado se qualificar. Tanto corretores novos, né, o pessoal que está chegando agora, como os corretores mais antigos. É importante você falar essa questão de contrato, né? Às vezes, você está... Tudo bem, se você não tem a desenvoltura para elaborar contrato, vale a pena pagar um advogado, fazer uma parceria. Por que não, né? Fazer uma parceria. Sim. E existem muitas parcerias. Eu tenho parcerias com advogado, pronto, um parceiro que eu chamo de sócio, né? Meu sócio, que é o Dr. Pedro Romualdo, inclusive meu escritório é lá, junto do escritório dele, né? Dr. Pedro maravilhoso. Ele teve na primeira fase do podcast, a gente teve um episódio com ele. E eu digo a ele, sempre que a gente pode, sempre que a gente tem um tempinho, senta para tomar um café. E todo café que a gente toma, todo bate-papo é uma aula, né? Eu tenho esse privilégio de ter Ele tem muito conhecimento. E é uma pessoa maravilhosa. E uma coisa que eu aprendi com ele, todo pormenor da negociação, coloque no papel. Qualquer detalhezinho, mesmo que seja insignificante, coloque no papel. Porque aí você fica resguardado. Um detalhe, era para sei lá, você está alugando imóvel, era para o locador consertar a porta. Coloque no contrato que ele tem que consertar a porta. E quantas vezes tu já viu, eu já vi, eu não disse isso não, que ia fazer isso não, você está equivocada, exatamente. Não, você entendeu errado. Pronto, esses detalhezinhos são por essas pequenas coisas que às vezes você evita um problema. Então, essa lição eu aprendi com ele e busco fazer isso nos meus contratos. Todo detalhe da negociação, todos os pormenores, vai estar tudo no papel. Leia, assim, pronto, assinou, então tá... Até porque a gente tem que apanhar e aprender. Não continuar apanhando, né? Exatamente. Ricardo, e fora isso do contrato, eu pergunto agora, você está aí à frente do Cresce e você vê muita denúncia, muita coisa, muito erro diariamente. Quais são os erros que você mais enxerga, assim, mais comuns? Até porque isso pode ajudar muito a galera diminuir, né? Errar menos. Eu vou te falar, inclusive ontem eu estava com o pessoal da fiscalização, tive 2 audiências ontem, e o pessoal da fiscalização estava aqui em Arapiraca. E assim, 2 coisas que estão acontecendo bastante, infelizmente. É a atuação de pessoas não credenciadas como corretores, como você falou, né? E aí o que é preocupante, porque não é aquele cara, aquela pessoa individualizada que está indo para o mercado e está apostando, não é simplesmente isso. Infelizmente a gente tem algumas denúncias que é uma coisa que vale salientar, que os corretores estão se conscientizando e estão denunciando. Isso é bom. É bom. Muito bom.
Por quê? Pô, eu estou aqui, tenho a minha estrutura, ou sou corretor autônomo, né? E eu vejo que aqui do lado tem uma pessoa que está anunciando imóvel sem ser... Às vezes nem o curso está fazendo, porque não sei se você sabe, a divulgação ela só pode ser feita por quem já é corretor. Você tem que ter o registro, o CRESSE, para poder anunciar. Se você está fazendo o curso, ou se você já é estagiário, mesmo assim você não pode fazer anúncio. Você só pode fazer anúncio se você já for... Mas o estagiário, ele pode fazer o anúncio e colocar o CRESSE da pessoa que está subsidiando o estágio? Não. Ele não pode. Inclusive, teve uma situação ontem disso. Uma corretora estava com uma pessoa que estava fazendo curso, estava estagiando e estava divulgando, fazendo a divulgação. Aí o pessoal da fiscalização foi lá e orientou que não podia fazer. Porque o estagiário, ele está aprendendo, ele está fazendo um estágio supervisionado. Então, ele não pode fazer anúncio. O corretor, o profissional, realmente é quem tem essa autorização para isso, né? Às vezes a pessoa pergunta, mas em relação a proprietário, o proprietário pode anunciar? Pode. O proprietário pode anunciar. Você pode vender o que é seu, né? O que é seu, justamente. Você não pode vender, fazer intermediação. Eu posso colocar uma placa lá na sua casa sem ser corretor, né? Isso não posso. Isso tanto para uma pessoa qualquer, quanto para alguém que esteja fazendo o curso ou que esteja estagiando. Então é muito importante que o estagiário tenha essa orientação de não fazer essa divulgação. Porque às vezes acha que não, porque eu já estou estagiando, já posso divulgar, posso oferecer. Não. O estágio é supervisionado. Então você tem que ter o profissional na retaguarda, né? O profissional credenciado na retaguarda. É importante isso, porque tem muita gente fazendo. Isso. Muita gente que ainda não tirou o CRESSE fazendo. Muita mesmo. Eu vejo isso diariamente. E assim, aí eu já queria dar mais essa orientação. Em relação à fiscalização. A fiscalização não é só o pessoal que está em campo. Tem uma equipe que fica no CRESSE fazendo as pesquisas, olhando rede social, fazendo esse monitoramento, entendeu? Eu tinha um outdoor na cidade e não tinha lá o meu CRESSE. E eles ligaram, já tem um tempinho, para eu colocar. E aí eu pedi a gráfica para colocar, porque eles esqueceram de colocar e eu não percebi quando foi para a rua. E aí eu coloquei, atendi, eu digo, não, tranquilo. No mesmo dia eu pedi para eles resolverem e resolveram. E o interessante também, Natália, é que o trabalho da fiscalização não é de punição, é de orientação. Então eles orientam, eles fazem visita, inclusive fizeram visita esses dias aqui em Arapiraca. E eles vão visitar, vão entrar em contato e vão orientar. Se a pessoa continuar, aí vão para a notificação, né? Vão para fazer a infração. Mas o papel deles é justamente fazer a verificação. Agora, uma coisa que eles que eles estão batendo muito forte em cima, inclusive, não sei se você viu isso aí recentemente, né? Uma matéria aí, essa questão dos corretores, os falsos corretores, né? Pessoa que realmente não tem CRESSE, que já alguns aí que já tinham muito tempo de mercado e continuam divulgando, anunciando, fazendo vendas, e aí o pessoal tá caindo em cima. E aí não é uma situação, porque qual a diferença? Quando você já é corretor, um corretor credenciado ou estagiário, você tem um processo administrativo, né? No caso, quando você não é corretor, o CRESSE não atua sobre você, mas a Polícia Civil, sim, o Ministério Público, sim. Então, eles encaminham a denúncia. É um crime, né? É um crime de exercício legal da profissão. Exercício legal da profissão. E é importante que você oriente isso, até porque essa fiscalização, essa ação, né, do CRESSE só resguarda a gente que trabalha certo, que dá o sangue ali diariamente, que está regular. Exatamente. Então a gente tem que achar bom. Eu vibro quando eu vejo essas coisas. Você sabe do meu trabalho também, que assim, gera polêmica às vezes, porque eu digo, essas coisas que a gente vê, esses impasses no dia a dia do nosso trabalho, essas pessoas que tentam colocar você para trás, que não quer pagar o honorário, que rouba o cliente, você tá ali com o produto, o corretor vai por trás para descobrir o cliente, para aliciar o cliente. Eu passei esses dias por isso, até teve um episódio aqui com a Evilásio, a gente, né, tem uma pessoa, um corretor em comum que tem feito isso comigo e com ele. E a gente fica trocando as figurinhas nos bastidores.
E essas coisas a gente até disse, vamos marcar para sentar para tomar um café, o Evilás, ele que propôs. Vamos sentar com o Ricardo para a gente conversar sobre esse colega, vamos. Se a gente não fizer isso, continua. E assim, eu tô mais quieta ultimamente. Eu digo, não, vou deixar de ir. Daqui a pouco eu tô aí com um monte de intrigado. Mas, porque eu exponho, a gente expõe lá no grupo que a gente tem, o grupo aqui, a habitação. 500 pessoas que tem empresário, tem construtor, tem correspondente bancário, tem corretor, tem de tem tudo tudo naquele grupo e como sai negócio naquele grupo. Então, eu vejo uma coisa, uma pessoa quer me colocar para trás, ou uma coisa assim, absurda, eu boto no grupo, vou expor. Esses dias eu tive problema com uma corretora de uma negociação que está se arrastando e eu fiz parceria com ela para atender a minha cliente, e a minha cliente está aí e ela, sem me atender vários dias, sem me responder, estava ligando para pessoas da família dela. E eu digo, olhe, se você não resolver comigo isso, eu vou expor você. Eu vou fazer uma denúncia no CRES e eu vou lhe expor, porque eu estou sendo prejudicada, é o meu nome, é o meu profissionalismo, eu prezo tanto por isso. Aí eu chorei nesse dia, de tão nervosa que eu fiquei. Eu digo, poxa, eu dou sangue assim, eu faço o meu melhor no trabalho, eu tenho o maior respeito por você, pelos meus colegas, e você tá agindo comigo com falta de empatia, falta de respeito, falta de profissionalismo. Aí ela mudou, assim, depois que eu falei isso, que ela é uma pessoa direita, uma pessoa decente, eu conheço a família, mas ela tava pecando nisso. Eu digo, o que é que tá acontecendo que você tá fazendo isso? Né? Porque eu já fiz de tudo. Para falar com você, eu preciso entrar em contato com a sua família. Não existe isso. A gente tem um negócio aí para resolver. Tem que resolver. E o cliente não quer saber. O cliente não quer saber. Eu digo, eu vou expor você, eu vou fazer uma denúncia. Até, eu gosto muito de você, mas eu não vou me prejudicar por isso, nem prejudicar meu cliente, não. E aí eu sempre bati muito de frente nisso. E é importante, não que só eu faça isso, que o Cresce faça isso, que todo mundo faça. Vai melhorando para a gente. Com certeza vai melhorar o mercado como um todo, porque é aquela uma coisa que o presidente, né, Sérgio Cabral, sempre fala, inclusive nos últimos eventos que ele teve aqui, né, ele sempre toca nesse assunto, que é uma da linha de trabalho dele. Ele tem dado muito foco nessa questão da fiscalização, né, para combater esse tipo de profissional. Por quê? Porque mancha a categoria, né? Mancha a reputação da categoria, não é aquele indivíduo. Não, fui lesado por um corretor. Eu conheço cliente já me procurou e disse, rapaz, não pensava em fazer negócio com corretor nunca mais, porque já passei por uma situação, o cara me deu um golpe e tal. Então, assim, a imagem que gera, não, que todo corretor é daquele jeito, né? E a gente tem que desmistificar isso, né? Tem que realmente separar o joio do trigo, né? É porque acaba que quando acontecem essas coisas de falso corretor, essas práticas, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, porque vai minando a confiança da sociedade, dos clientes perante a gente, e a gente precisa fazer muito esforço para mostrar que a gente é íntegro, que a gente é ético, né? Então é complicado. Ontem, uma das audiências que a gente teve na delegacia foi justamente uma situação como essa. A pessoa comprou, que é um outro assunto polêmico, né? Que acho que esse cabe um podcast todo, a questão de venda de chave. Ontem a gente estava com uma situação, duas questões críticas. Uma pessoa comprou uma chave de uma casa com uma corretora que não era corretora, que se dizia corretora e não era corretora. E aí teve um prejuízo significativo, tá aí, virou caso de polícia. Inclusive, assim, não foi só a questão da venda, do negócio em si. O negócio tomou uma proporção que envolveu arma no meio, tal, ameaça, para você ver o risco, o nível, né? E aí, duas coisas. O profissional não é corretor e venda de chave, que não é ilegal, mas é um negócio totalmente... O risco é muito grande, né? Que não tem segurança jurídica nenhuma. A gente tem falado muito nisso aqui, né? Eu bato muito nessa questão da chave contra... E tem muito colega, eu acho que 95% dos meus colegas trabalham, você sabe disso. O cliente chega para mim, chave de casa, não trabalho. Eu também não. Eu digo sempre, inclusive... Esse dinheiro eu não quero. Inclusive, oriento, sempre que posso, oriento os clientes, não compre. Não faça. O risco é muito grande. É risco para quem compra, risco para quem vende. Mas é um assunto bem polêmico. A gente pode marcar um episódio só para falar disso, porque eu acho que isso é uma questão de
social até. É. Não é só para o mercado, não. É. É para os clientes, para o consumidor, para ele, que ele tenha uma clareza maior disso, né? E que ocorram Pronto. menos negociações. Eu vou lhe dar um exemplo. Antes de ontem, eu fui atender um cliente cliente que está colocando a casa à venda, eu fui lá, disse, tá, olhei a casa, que é outro ponto interessante. Eu perguntei sobre a documentação, né? Aí quando disseram, não, é porque essa casa a gente comprou, era financiada, tal. Aí eu fiz só uma perguntinha, porque eles estavam querendo vender, eu disse, olha, vocês sabem que esse imóvel, se ele for vendido, financiado, o dinheiro vai cair na conta da proprietária legal do imóvel, da titular do imóvel, né? Aí a cliente parou assim, o imóvel não é de vocês. Legalmente o imóvel é de quem está aqui no documento. Então o dinheiro, a Caixa Econômica vai pagar para quem está aqui. Aí ela... Ou seja, comprou e não tinha essa... E não tem arrumadinho não para isso. Não tem contrato particular no mundo que resolva. E vai para lá, aí assim, ficar de resolver... Para ver o tamanho da bronca, né? O outro fato, quando eu falei essa questão da documentação, que eu achei interessante. Eu atendi uma cliente esses dias, e aí uma captação também, a cliente ligou para mim, eu fui lá, olhei o imóvel, tal. Aí sempre que eu faço a captação, uma das primeiras perguntas que eu faço é sobre documentação, né? Quando eu pedi a documentação do imóvel, eu só achei eu preciso saber como é que... Você é o primeiro corretor que pediu. Olha para isso. Você ver. Ou seja, era um imóvel... Aí depois eu vi a documentação estava ok, no caso tinha sido feito uso capião e tal. Mas, entendeu? Eu acho que era o terceiro corretor que tinha ido lá, terceiro ou quarto, eu não sei, e nenhum deles tinha pedido o documento do imóvel. Ou seja, como é que você vai vender um imóvel que você não sabe quem é o dono? Porque se você não tem documento, como já aconteceu, o de Maceió aconteceu em Maceió. A pessoa colocou o imóvel, chamou o corretor para vender, o corretor não teve esse cuidado, só que a pessoa que estava no imóvel não era o dono, era o inquilino. E colocou o imóvel à venda. Meu Deus do céu, como é que pode? Tem de tudo. Não, só... Então são detalhes. Fica a dica para quem está começando, né? Aí quem não tem experiência, sempre que for fazer a captação do imóvel, peça a documentação. É um documento desatualizado. R$ 37,23, se eu não estou enganado. Uma certidão de INTTU, uma certidão de ônibus no cartório. Vale a pena solicitar uma. Até para elimina, assim, evita que você tenha trabalho, gaste energia, às vezes, com um imóvel que não consegue comercializar. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas fazem essa captação e deixam para pegar o documento só quando vende. Aí quando vende, tem a surpresa. A grata surpresa. Como já vi situações, pronto, é o dia a dia. Fui atender um cliente, mesma coisa, vou colocar o imóvel à venda. Beleza, já tinha comprado o imóvel e tal, negociou, tal, não tinha transferido para ele ainda. Quando eu cheguei lá, olha, você está ciente que esse imóvel aqui é só um terreno, né? Ele não estava... Não, mas o rapaz me vendeu como casa. Não, mas está aqui, o documento está aqui, está dizendo que não tem averbação de construção nenhuma. Aí, outro... Então, é o que a gente se depara no dia a dia. Por isso que é importante. Fez a captação do imóvel, exige a documentação. O proprietário não tem imóvel, ou não tem a documentação, ou se tiver pelo menos a matrícula, vai no cartório. É informação pública. Qualquer um pode chegar lá e solicitar. Então, solicita uma certidão de TTU, solicita uma certidão de ônibus e ver realmente a situação do imóvel, né? Porque... para não ter essa surpresa desagradável. Porque você imagina, você faz uma negociação no imóvel, arrumou o cliente, comprou, na hora de fechar o negócio, na hora de fazer um financiamento, não pode financiar porque o imóvel ou não está averbado, ou está em nome de outra pessoa, então, ou tem uma penhora, né? E aí fica feio para o corretor, né? Porque, inclusive, isso é uma das atribuições do profissional, né? Fazer esse levantamento de informações do imóvel para poder... Totalmente. É total responsabilidade do corretor. Dever, com certeza. E, Ricardo, a gente está chegando ao fim. Meu Deus, a gente passaria o dia aqui, né? Falando de casos... Vamos marcar outros momentos. Tem que ter realmente. Mas para a gente finalizar aqui, fechar com chave de ouro, você já deu aí várias dicas boas, mas o que é que você acha crucial hoje para quem está entrando no mercado? Ou para quem diz assim, não, eu tô meia boca aqui, eu preciso dar um up aqui na minha carreira. Corretor ou quem faz parte do mercado como um todo, né?
A gente fala aqui para todo o mercado imobiliário. Assim, eu vou ser mais específico para o corretor, porque é o nosso dia a dia, né? Digamos assim. Então, primeira dica, qualificação. É essencial. Então, a gente sabe, assim, apesar do curso TTI ter as matérias, mas como todo e qualquer curso, se você não se aprofundar, se você não for buscar conhecimento, é como a gente, quando eu terminei a administração, você terminou direito, mas uma coisa é você sair da faculdade, outra coisa é o dia a dia, é o mercado. Então, não se limite ao que você aprendeu no curso. Aí, para isso, eu já queria dar a dica, que eu já falei em outros momentos, em relação a TV Cresce Alagoas, né? Então, toda terça e quinta, o Cresce promove a terça da qualificação e o encontro com o construtor, às terças e quintas. E todos esses eventos, eles são gravados e ficam disponíveis na plataforma do Cresce, né? No YouTube, TV Cresce Alagoas. Então, é importante que o pessoal assista, porque tem muita informação valiosa lá. Não tem desculpa para dizer assim, eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Para me qualificar. Eu não tenho como ir para Exatamente. Maceió. Está disponível para você gratuitamente. E assim, Natália, tipo, isso que você faz aqui, o seu podcast, eu já captei várias informações importantíssimas que foram discutidas aqui. Eu também. Às vezes o meu convidado fala coisas que eu digo, eita, preciso fazer isso, eita, vou fazer isso. Eu também aprendo aqui muito com eles. Então, muito. Realmente, se você quer estar... Com vocês, no caso. Está no mercado e quer realmente ser um profissional de sucesso, busque qualificação. Outra coisa é essa questão de se resguardar, ter o cuidado nas transações, né? Principalmente documental. E nas parcerias. Muito cuidado com as parcerias. Uma coisa que a gente está tendo um problema sério aí é essa questão do corretores credenciados fazendo parcerias com corretores não... pessoas que não são corretores. Nem são corretores. E o que eu acho mais incrível, infelizmente, o corretor, eu digo isso porque a gente pegou acho que umas 3 ou 4 situações com a mesma pessoa, o mesmo falso corretor, que fez parceria com corretores credenciados, e o incrível é que os corretores deixam tudo na mão do falso corretor. Ele que resolve tudo, ele que faz contrato, ela, na verdade, que faz contrato e faz tudo. Ou seja, o corretor fica Inacreditável isso. Mas, infelizmente... Mas é o comodismo. Comodismo. Porque às vezes eu faço parceria com muita gente, eu faço. E tem pessoas que só mandam um cliente, às vezes não vão nem atender. Eu faço contrato, eu atendo, eu tenho produto, eu faço tudo. E chega na hora é só tome, pagar. Né? Porque trouxe o cliente. E você vê, você fazer um negócio desse com outro corretor, imagina com quem não é corretor. Aí, isso é infração. Mas eu jamais terceirizaria isso para um falso corretor, para uma pessoa. Isso é infração do Código de Ética. Então, você está sujeito a sanções também. Sanções, inclusive, dependendo da situação, até o cancelamento da sua inscrição. E que tipo de profissional é você? Né? E depois vem reclamar, vem denunciar, mas o erro começou de você. E aí é importante que tanto os profissionais mais antigos quanto os que estão chegando agora, que denunciem tanto os falsos corretores, que são situações que realmente prejudicaram ele ou o cliente. A delegacia está lá à disposição para atender vocês, né? Nós corretores, né? Todos nós. Então, é importante que, assim, procurem sempre trabalhar com ética. Se não é comum, de vez em quando, sempre que possível, leia o Código de Ética dos corretores de imóveis, que é lei. Então, a lei tem que ser cumprida. E tem coisas que são coisas mais simples, aparentemente simples, e que a gente faz, as pessoas erram até sem saber. Muitas vezes sem a maldade. Por exemplo, o estagiário, posta aí uns imóveis, coloca o meu Cresce embaixo. Acontece muito, porque eu vejo todo dia. E se você vê, isso não é um erro tão grave, mas que você está incorrendo. Então, se você ler, você vai evitar. Exatamente. Não é melhor, né? Saber, ter esse conhecimento. Mas aqui você deixou muita coisa boa, muito insight, muita dica, muito ensinamento. Foi muito rico. Que bom, a gente tem que gravar mais uns 10 para esgotar e não esgota. Porque todo dia tem novidade, né? Todo dia tem novidade. E ajuda muito para as pessoas que já erraram e para prevenir.
né? Exatamente. Ajuda um bocado. Eu queria agradecer, Ricardo, a sua generosidade de estar aqui, a sua contribuição. A casa, as portas estão abertas para você voltar e eu vou querer que você volte, viu? Já tô logo dizendo. O Sidney já veio 2 vezes, vai vir um bocado, porque tem muito assunto. Esse não é outra enciclopédia. Tem muito assunto para ser tratado. Dr. Pedro, Sidney, assim, são referências no mercado e assim, eu fico muito feliz em poder contribuir, né, com o mercado e estou à disposição para outros momentos. Coisa boa. Pois muito obrigada. Queria agradecer também novamente aos nossos apoiadores aqui. É muito importante. Eu sempre falo, mas eu gosto de frisar realmente a importância deles aqui para o papo, porque acreditam no nosso projeto e estão ali incentivando para que aconteça. E é uma entrega muito grande, né? Tudo feito com muito carinho e cuidado e seletividade, como você falou no início, para que esse conteúdo seja entregue. Então, só gratidão realmente aos patrocinadores e continuem por aqui. Vem muita coisa boa, tá sendo tudo, muita coisa boa tá sendo preparada para ser entregue a vocês. Divulguem, compartilhem, deixem suas sugestões, dúvidas, sugestões de convidados também, o que é que vocês querem ouvir de temas, para que a gente possa cada vez mais trazer coisas boas, como esse episódio de hoje. Muito obrigada, Ricardo, e volte sempre. Eu só queria fazer uma... Sim, eu ia pedir para que você divulgue suas redes sociais, onde as pessoas podem lhe encontrar, e do Cresce também. Do Cresce também, que é importante. Eu estou lá no Instagram, né, eu tenho um perfil pessoal, né, Ricardo Feitosa JJ, que é da época do Jiu-Jitsu, e Ricardo Feitosa Imóveis. O Cresce, para quem não sabe, né, eu queria passar essa informação. A delegacia do Cresce fica na Rua Estudante, ali, aquela galeria, logo depois de Lenival, Motopeças. Então, funciona das 9 às 15 horas, de segunda a sexta. Então, se alguém quiser fazer alguma denúncia ou pegar alguma informação, fazer inscrição de estágio, tá lá, o pessoal ficam 2 funcionários de plantão, né, à disposição. E eu queria passar o número do telefone de lá, porque qualquer coisa, se alguém fique à vontade, alguma necessidade de alguma informação e não conseguir ir lá, pode fazer esse contato por telefone, que é o 98227-0918. Esse é o telefone da delegacia do Cresce aqui em Arapiraca. E também as redes sociais, né? Isso. Na verdade, o Cresce, ele tem o Cresce AL, né, no Instagram, que é um canal muito importante, tem muita informação também lá, está sendo publicada lá no Instagram. E a TV Cresce, que eu falei, tem a gravação de todos os eventos que são realizados lá na sede. Né? Perfeito. Entrem em contato, entrem no site aí, usem e abusem a TV Cresce do conteúdo que é disponibilizado. Eu acompanho muita coisa, tem muita gente boa indo para divulgar esse conhecimento e é gratuito. E meu telefone, caso não consiga falar com a delegacia, queiram falar comigo, com o delegado ou com o corretor. Lembrando que não é delegado de polícia, ele é delegado do Cresce. Não liguem para ele de madrugada porque a casa está sendo arrombada, roubada, por favor. E olha que eu já recebi ligação desse tipo, viu, pessoal? Meu número é o 996695315. Então, estou à disposição como delegado e como corretor. Se precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato. É isso, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal.